Olá, pessoal. Boa noite. Aqui em Sorocaba tá um pouco gelado, não sei como está na cidade de vocês. Estamos aqui novamente com o nosso café com terapia, aguardando o nosso convidado de hoje, que é o Alex Cobbs. Boa noite, Carlos. Boa noite, João Henrique. Hoje iremos conversar sobre hermetismo. Estou aguardando tanto o Gouveia quanto o Alex, que é o nosso convidado. E aí, como que vocês estão aí? Comenta aí. Tá frio na cidade de vocês? Porque aqui estava... Ontem deu uma melhorada na temperatura, mas hoje resolveu gelar. MBR Fisioterapia. Qual que é seu nome? Fala aí para nós. Eu estou aguardando aqui os nossos convidados que não chegaram. Ah, oi, Michele. É que com esses nomes assim não tem como saber, né? Eu tô com frio, sim. Vocês aí não estão com frio? Porque aqui tá muito gelado, gente. Eu não nasci pro frio. Nossa, João Henrique, se você tá no Paraná, deve estar sofrendo com frio. Ainda mais se você era da Paraíba. Caraca, deve estar... Eu sei que eu tô aqui, eu acho desnecessário na realidade esse frio que tá dessa forma. Eu não nasci pro frio, eu já nasci no Brasil por ser um país quente. Acho que os homens lá de cima estão meio bravos com a gente. O povo não tá respeitando a natureza e agora a natureza tá meio dando a resposta dela pra gente, porque só pode. O André, ele diz que ama o frio, mas ele não lava a louça pra mim. Ele não vai lavar o quintal, molhar o pé. Oi, Alex. Alex, manda o... Pede aí pra eu liberar você. Manda o pedido aí, Alex, por favor. Eu acho que o Alex fez o contrário. O Alex fez o contrário. O André, manda uma mensagem aí pro Gouveia entrar aqui, que o Alex entrou lá. Eu acho que teve uma confusãozinha aí que dessa vez não foi eu que acertei com o convidado, então não tem como eu mudar aqui. Não tem como eu falar com eles. Manda aí, André, você tá com o WhatsApp, por favor. Esse negócio ao vivo, pessoal, eu tenho dessas paradas, é tudo, não tem como cortar a gravação. Não dá pra... a parte boa do ao vivo é que assim, é tudo na... Agora sim. Desapareceu. Boa noite, Alex. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, minha querida? Tudo bem. Cadê o Tá, Gouveia? tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Eu sim. Ah, maravilha, beleza. Espero que todos tenham ouvido bem também. Como é que você tá? Eu tô bem. Oi, Edilene. Tem uma amiga minha que entrou aí faz muito tempo que eu não converso com ela. Bem-vinda. Maravilha. O Gouveia já vai entrar, já apareceu a solicitação dele aí. Pronto, certinho. Tá frio aí, Alex? Boa noite. Mas eu acho que lá no governo tá mais frio. Eu acho que Boa lá no governo noite. tá mais frio. Como vocês estão, meu povo?
Ah, o frio da bexiga aqui, pelo amor de Deus, meu. Cara, você está hermeticamente embalado. Olha aqui, ó. Eu vou falar assim na live de hoje, gente. Olha, eu tô de burga. E aí, pessoal? Salve, André, beleza? Calma aí que eu vou me arrumar aqui. Calma aí. Calma aí que eu vou Arruma, me arruma. acertar. Arruma que eu vi que tava Aqui. Pronto. Agora sim, arrumadinho. Senão, Flávia, professor. minha querida, tudo bom? Como você tá? Renata, ó, tem um pessoal massa chegando aí, ó. E aí? Michele, maravilha, maravilha. Ó, o Gouveia, o Durante falou que se chegar o frio que você espera, ele vai comprar um par de esqui. Você tá louco? Tá de turca. Aqui, ó, professor, eu tô parecendo uma turca. Ah, agora melhorou. Agora, ó, professor, agora eu estou ao seu estilo, Cara, né? agora sim, eu pensei que eu ia fazer uma live com a oncinha, agora sim. Né? Mas olha, eu vou deixar aqui de lado. Deixa aí, Olha, caixa moço, pode tá, deixar. tá style. Tá style. É. Boa noite, professora Edna. Boa noite, professor Alex Cobes. Tudo bom? Noite. Como vocês estão? Muito melhor agora com a sua presença. Professora, a senhora está linda, como sempre, hein? Obrigada. Uma honra estar aqui com vocês aqui mais uma vez, né? Na verdade, tem um tempão que a gente não batia um papo, né? Todo mundo junto. É que você Verdade. viu, mas não teve jeito dele. É que Como? o senhor tem uma agenda muito extensa de compromissos, né? E É nada, aí, sempre dá tempo. é isso aí. Professor Alex, muito obrigado pela sua participação hoje conosco aí, e aceita o nosso convite. Aliás, é o nosso, como você falou, o nosso bate-papo, né? Que é isso que é legal, que é gostoso, esse bate-papo de conhecimento, né? E com o tema que o senhor adora conversar, né? Não só desse, mas vários outros temas. Mas hermetismo é um tema bem intrigante para muitas pessoas, né? Acredito eu. Com certeza, eu já tenho um. Assim, o primeiro contato que eu tive com o hermetismo foi em 2000, né? Quando eu não dava aula, eu aplicava massoterapia numa escola de judô. Era um dos lugares que eu atendia também, que era numa escola de judô em Salvador. E lá tinha uma biblioteca que tinha o livro Caibalho. E aí eu me Ah, interessei pelo livro assim, mas assim, não sabia exatamente o que é que era, né? Ah, o livro fino, pô, livro fino, então vou ler rapidinho. Cara, quando eu vi aquele tal daquele livro fino, né? Nossa Senhora, ele tem uma magia que você lê ele 10 vezes e parece que está lendo um livro novo, né? Então, assim, foi algo que mudou minha vida e até hoje, na verdade, algo que vem me conectando o tempo todo com várias pesquisas que eu venho fazendo, né? Tudo que eu pesquiso, somente relacionado à mente, sempre volta, sempre eu vejo que tem coisa do hermetismo nessa história. Então, me apaixonei pelo hermetismo, não é à toa que eu criei um curso, né, de hermetismo e geometria sagrada, porque eu acho muito legal você trazer isso para o dia a dia, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quero ver se consigo trazer um pouquinho dessas informações mais claras e informações também para você, de forma descontraída. Hoje João Henrique perfeito. perguntando qual é o tema da live. É hermetismo o tema, João Henrique. Isso. Professor, então eu faço as honras aí, né? Hoje, se a professora até Oi. permitir, a professora Edna permitir, e se apresenta aí, meu amigo, professor Alex Cobbs, né? Acredito que muitas pessoas que estão nessa live conhecem, e tem algumas pessoas que não conhecem o professor Alex Cobbs. Por gentileza, se apresenta e vamos iniciar nossa live, nosso bate-papo. Maravilha. Então, eu sou Alex Cobb, sou hipnoterapeuta, treinador comportamental e há um bom tempo assim apaixonado pela mente humana e acabo estudando a mente humana em várias vertentes, né? E como eu disse no início da live, eu sempre fui apaixonado pelo hermetismo por conta de desde o início, né? Comecei a cair na minha mão essa história do Caibalho e acabei me aprofundando cada vez mais. Mas assim, hoje, o que é que eu trabalho hoje, assim, exatamente? Eu ministro cursos, né, de hipnose não verbal, de hipnose integrativa, e também tenho cursos online de hermetismo, geometria sagrada, tenho curso de microexpressões faciais, comunicação não verbal.
que é um mundo que sempre me empolga cada vez mais. Neurociências também, agora a gente lançou o curso de neurociência aplicada a comportamentos e estados emocionais. Tá tendo um sambinho aí tocando aí, um barulhinho aí, alguma coisa diferente. Eu vou te falar o que é, cara. É meu pet. O meu pet aqui do meu pé, que tá no meu pé aqui, cara, querendo subir na minha perna. Deu pra me ouvir, né? As patinhas dele. Eu vou colocar ele pra lá. Desculpa. Maravilha. Foi meu pet. Mas deu pra ouvir tudo que eu tava falando? Deu pra ouvir tudo que tava falando, mas foi meu pet. E como eu sempre adentrei a esse mundo da mente desde o início com relação ao hermetismo, na verdade, antes disso, que quando eu comecei a estudar massoterapia, comecei a estudar medicina chinesa, e a gente começa a ver as relações da doença, como tem a ver com a mente, muitas coisas têm a ver com a mente, como a gente, às vezes, a gente cria a doença, a gente personifica a doença. Essa relação de corpo e mente está muito integrada, né, desde da medicina chinesa. Então, quanto mais eu vim aprofundando, eu vi cada vez mais tudo que eu estava estudando corroborava com, desde o início, essa história, desde o hermetismo e da medicina chinesa. Até que eu comecei a estudar, eu digo, bom, vou ver o que é que está mais à frente aí do que falar de mente humana. Aí comecei a estudar neurociências. E voltou para o mesmo ponto, tudo acaba voltando para o mesmo ponto. Então, assim, é uma coisa apaixonante e legal falar isso com vocês hoje. Eu poderia começar já falando assim sobre o que é o hermetismo, se vocês me derem licença, né, assim, só para ficar um pouquinho claro para as pessoas. Essa ideia do hermetismo que eu trago, na verdade, para as pessoas, eu acabo não aprofundando nessas questões, porque eu vejo muitas vezes algumas pessoas que me perguntam assim, ô Alex, qual técnica de magia hermética que você usa para isso, para aquilo? Então, assim, eu vejo tudo muito como a primeira lei hermética, que é o universo é mental. Então, eu parto muito do princípio da mente, né? A partir da mente, você pode fazer milagres, você pode fazer coisas que a gente nem imagina. A gente começa a estudar sobre neuroplasticidade, como a gente pode realmente conduzir nossa mente para fazer transformação. Então, assim, quando você parte da ideia da mente, qualquer até ideia de magia, se não tiver a mente dentro do processo, nada acontece, né? Sendo magia, seja lá o que for. Então, assim, eu reverencio muito a divina mente, né? Eu acho que assim, é uma coisa fabulosa e sempre está dentro de todo o contexto que a gente vai falar. Se a gente vai falar de espiritualidade, tem a mente presente. Se a gente vai falar de medicina, tem a mente doente. Se falar de doenças psicossomáticas, nem se consta, né? E aí volta o hermetismo, que fala o quê? O todo é mente, né? O universo é mental. Olha só como tudo vai voltando, né? Tudo vai voltando. E isso que vai cada vez mais me deixando apaixonado, né, em saber que desde 2000, né, que eu estava assim, pesquisava esse tipo de coisa, hoje a gente está em 2021, então, assim, pelo menos no caminho certo eu tô, né? Não sei onde eu vou chegar, mas pelo menos no caminho certo eu tô. Ou você acha que está também, né? Ou acho que está, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. É isso mesmo. É isso questão de perspectiva, né? Isso. E quando a gente fala assim de Hermes, vamos falar de quem é esse danado desse Hermes, né? A ideia de Hermes é a ideia que a gente pode falar quase de divindade, né? Inclusive no Antigo Egito reverenciavam a Hermes como se fosse Tote, né? O deus Tote, né? Se você fosse para a Grécia, já dizia que Hermes era um deus da sabedoria, né? Sempre elevando essa ideia de Deus. Mas quando a gente vai estudar isso mais a fundo, volta a ideia da mente, que essa ideia de Deus é você chegar ao suprassumo do que seria você se entender enquanto pessoa, enquanto mente. A própria ideia, que se fala muito que o Hermes era um alquimista, e quando se fala de alquimia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é transformar metal em ouro, né? E na verdade não é isso. O fundamento de tudo é você transformar numa mente que não tem as informações para lidar com o mundo, de autoconhecimento e tudo mais, você transformar numa mente de ouro, numa mente com extrema sabedoria. E quando eu falo sabedoria, não é nem com relação aos outros, sabedoria interna, de se entender, né? E quando eu falo sabedoria, parece que você está dizendo, que eu sou sabido. Não, é uma sabedoria interna, de você se entender enquanto pessoa, né? Então,
E como eu digo sempre, e até hoje ainda tem gente pegando esses princípios de transformar metal em ouro e está tentando até hoje transformar metal em ouro de forma real, de forma física, né? E que era a pegadinha daquela época, do Antigo Egito. Era quem não estava com os ouvidos abertos aos lábios do conhecimento, né? Acabavam não entendendo e pegando outras vertentes. Era isso mesmo que eles queriam, né? Quem não estava antenado, né? Pegava outros caminhos, estava lá tentando transformar metal em ouro, enquanto você estava aqui evoluindo com essa sabedoria interna. Então, essa ideia do universo mental, da transformação, o próprio Caibalion, né? Que está até aqui. Pessoal, se eu estiver falando demais, pode interromper, pelo amor de Deus, que eu falo pra caramba. Ninguém a hipnose tirar minha timidez, a minha vontade de falar. Então, vocês que freiam aí, beleza? Qualquer dúvida também que aparecer aí, vocês podem até me dar uma freada aí para falar, ó, tô perguntando. O André perguntou aqui, ó, rapidamente falando. A palavra hermético lembra de algo fechado? Hermetismo tem relação com alguma informação fechada, oculta? Exatamente, exatamente. Lembra que quando você apareceu na live, que eu falei que você estava hermeticamente embalado, lembra que eu falei? Exatamente, uma ideia de hermético, a ideia de fechado, embalagem hermeticamente fechada, é que é completamente fechada, né? Então a ideia do hermetismo é isso, que era um conhecimento que era fechado a algumas pessoas, como essa ideia que eu falei, né, de transformar o metal em ouro, aquela mente com menos sabedoria, com mais sabedoria, se tivesse com os pré-requisitos, né, para ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então era um conhecimento fechado. Essa ideia de hermetismo realmente tem a ver com essa coisa fechada, né? Não é à toa que tem essa relação até hoje em dia quando fala de hermeticamente fechado. Perfeito. Professor, o senhor ia mostrar o livro aí? Desculpe, eu até fiz a pergunta. Aqui, ó. É o Caibalion. Que foi a primeira vez que caiu na minha mão esse livro, que não era esse, era uma versão menor que essa, era um verdinho, que é o bem conhecido, uma versão verdinha, que não tem alguns detalhes que tem nesse aqui, que algumas pessoas não pegaram, alguns ganchos, e até hoje ainda acham que esse livro aqui foi escrito por 3 iniciados lá no Antigo Egito de Hermes, e não é bem assim, né? Esses 3 iniciados é um pseudônimo de um cara que era estudante do hermetismo, e ele escreveu o Caibalion a partir do estudo de outros livros, como esse aqui, o Corpus Hermeticus, o Livro dos Mortos. Então ele compilou esses conhecimentos e facilitou pra caramba a vida da gente quando ele escreveu o Caibalion, né? Talvez se eu não tivesse acesso ao Caibalion, eu não chegasse aos outros, né? Então, assim, e muitas pessoas, olha, como eu digo, né? As coisas são escondidas por trás de algumas metáforas, e até hoje eu conheço pessoas que dizem que o Caibalion é escrito por 3 iniciados. Não era, o pseudônimo que o William Atkinson, William Walker Atkinson, ele usava para várias coisas que ele escrevia, né? Não foi nem só o Caibalion, ele usou vários outros pseudônimos, e quando ele escreveu o Caibalion, ele usou 3 iniciados. Ficou muito legal, né? O 3, aquela coisa da geometria sagrada, dos números, mas não é bem... Quem fala muito sobre esse livro, assim, e ela fala de uma forma bem legal, é a Lucilena Galvão. Na verdade, tem todo o livro lá, para quem quiser acessa, procura a Lucilena Galvão, ela é filósofa, mas ela coloca, é muito legal a explicação dela, assim, é muito boa. Na verdade, ela é fantástica, né? Então... Não, a Lucilena Galvão não dá nem para explicar. Ela é referência total com relação a esses assuntos e muitos outros assuntos filosóficos. Mas, principalmente com o estudo do Antigo Egito, do hermetismo, ela sabe muito do assunto e ela explica de uma forma muito leve, muito clara, muito tranquila. Tem umas palestras delas enormes que você vai ver assim, e você acha que não vai ter paciência quando você vê a palestra já está acabando e você está querendo mais. Eu acredito, professor Alex, que o Caibalion, né, o Corpus Hermético, esse livro que você mostrou aí, e a Tábua de Esmeralda, né, eu acredito que são essas 3 conhecimentos que a pessoa tem que ter, né, nessa... Ela Blavatsky, que é a mulher... Exato. Sim. Tá chegando, até encomendei, acho que já chegou nos Correios, A Voz do Silêncio, né? Tá chegando aí, eu encomendei para começar a ler esse livro. É porque eu era um cara
muito cético. Até hoje, em certas coisas, ainda sou muito cético. Então, aos poucos, quando eu comecei a ver os porquês de algumas coisas que acontecem, eu começo a me aprofundar mais. Assim como foi o mesmerismo, né? Que eu tinha maior pé atrás de entrar no mesmerismo, por conta da questão que era muito, muito mística. E eu fui devagarzinho, e comecei a entender melhor como é que funcionava. E agora eu estou me abrindo também para a Helena Blavatsky e tudo mais, porque eu sei que tem muita coisa interessante dela. Tem muita coisa interessante. Muita coisa de verdade. E isso aí são estudos há quantos anos atrás, professor? Então, eu, particularmente, como eu disse, eu comecei em 2000. Não, 2000 o Caballo, todo esse estudo, todo esse conhecimento aí. É Antigo Egito, é coisa de milênios. E agora, o Caballo não. O Caballo é um livro escrito de 1920 e pouco. 1920 e pouco, o Caballo. Sim, o hermetismo é bem mais bem antes. 1908, perdão, 1908. Né? O Caballo é 1908, né? Mas, como eu disse, é um compilado daquelas obras do Antigo Egito. E é muito interessante, cara. É muito interessante que você pode trazer para o seu dia a dia, né? A partir de o próprio princípio da polaridade, né? Que diz que, no fundo, não tem quente nem frio. O que diz é temperatura, né? A referência que a gente dá, né? De ser quente ou de ser frio. Né? Mas tudo é a mesma coisa, né? É a temperatura. Então, tudo é uma coisa só. Então, a lei da vibração, né, que falava no Caballo, né, em 1908 foi escrito o livro, né, então, e de referências do Antigo Egito. Aí aparece a teoria das cordas, né, que todo o universo é a partir de vibrações. Então, aí as coisas vão batendo. Você vê que são coisas que fazem muito sentido e que até, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam disso para ficar criando teorias malucas. Mas se você vê com o pé no chão, você vê que tem muitas coisas que tem a ver. Tem a ver. Vira e mexe, eu volto pro Caballo para ver alguma coisa assim que parece que é nova e que, na verdade, eu só estou rebuscando. Olha quem chegou aí, o Gogo aí, ó. Outro estudante aí do Caballo. Grande Gogo, professor Gogo. Ô, professor, pode falar, professor Edna, fica à vontade. O Caballo, ele chegou de uma forma bem interessante nas minhas mãos. Eu queria o livro e eu ia comprar. Daí o André estava dando treinamento, ele saiu à noite, chegou com 2 livros na mão. Um deles era o Caballo, que uma aluna deu de presente para ele. Eu falei, era esse mesmo que eu estava querendo. Eu falei, foi bem curioso. Uma coisa que é bem interessante também no Caballo e que é muito frisado é essa ideia de não se apegar a dogmas. Se pegar aos conceitos, à forma do conhecimento e não se apegar a dogmas. E o que se dizia era que o grande medo era exatamente isso. Porque muitas coisas que tinham a percepção meio que fora do comum tendiam a criar religião e a fazer coisas ligar a algo sobrenatural e criar dogmas. E no Caballo eu sempre batia nessa tecla, né? Cuidado, porque essas informações podem se transformar em religião, podem se transformar em forma de dominação e tudo mais. E a gente vê muito claro isso acontecendo hoje em dia. Todo esse conhecimento sendo usado de forma maléfica, né? Se aproveitando para pegar essas informações todas e... Nossa, só esse abuso que a gente vê... porque a primeira vez que eu ouvi falar a expressão cocriação foi no livro Caballo. Foi o primeiro contato que eu vi a palavra cocriação, foi o livro Caballo. Depois disso, criaram um monte de coisa que diz que você pode cocriar praticamente só de você pensar, você consegue... eu não vou nem ficar falando. Só de pensar, você consegue criar coisa que é muito fora do comum, muito fora da realidade. Né? E olha que a neuroplasticidade mostra que a gente pode fazer muita coisa relacionada ao nosso corpo, mas o ser humano ainda acha que não é suficiente e ainda extrapola mais ainda. Aí, desculpe, você falou aí, Edna. Sim, então, essa cocriação é a nossa neuroplasticidade trabalhando e criando novos caminhos. Exatamente. Entendeu porque eu me apaixono por esse troço? Que vai lá do Antigo Egito, daqui a pouco tá falando de neuroplasticidade e é tudo uma coisa só. Tá tudo ligado. E isso é muito apaixonante, cara. Isso é muito apaixonante. Você vê, pelo menos eu tava vendo um bocado de coisa, porque, como eu digo, eu sou muito cético.
eu sempre fico com o pé atrás. Será que eu estou viajando na maionese demais? Será que não? Aí você vê que tem um sentido. Você vê que tem um sentido. A neuroplasticidade está mostrando. Eu não vou lembrar agora qual foi o documentário que eu assisti, que fala de recuperações incríveis ligado a exercício que eles chamam de hiperneuroplasticidade, que é você acelerar o processo de neuroplasticidade através do exercício. O que é que a hipnose faz? O que é que a hipnose faz? Né? Justamente Acelerar isso. o processo de neuroplasticidade, que é algo que a gente já tem. E olha que coisa fabulosa. Esse processo de neuroplasticidade envolve as podas neurais, né? Que é aquela coisa de a gente desfazer algumas sinapses, algumas conexões neurais para dar acesso a novas conexões neurais. Tem a Sim. fase da infância, que é do 0, 5, 7 anos, e a partir daí essas podas neurais dão a cada 7 anos. Aí você volta para Hermes Trismegisto e fala que toda mudança que acontece a cada 7 ciclos. Olha que loucura! Olha que loucura! Louco. Professor Alex, Vou falar. o senhor acha interessante a gente dar uma passada em cada lei hermética, que são só apenas 7, para que aquelas pessoas que conheçam, e eu vou falando e o senhor vai colocando para nós? O que o senhor acha? Sim, pode ser. Porque, de repente, são as 7 leis herméticas, né, do universo, né? E aí tem a primeira, que é o mentalismo. O princípio do mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental, né? Se você puder dar uma explanada, a gente passando, e aí a gente vai verificando cada lei dessa. Pode ser? Beleza, pode sim. Esse que foi até o primeiro que eu estava falando, né? Eu acredito muito que se todo mundo tivesse um entendimento maior, né? E todo mundo, eu estou dentro disso também, não precisava nem as outras leis herméticas, porque a primeira lei hermética já diz tudo. Já diz tudo. Mas nós, como réis mortais, precisamos de mais 6 para conseguir entender melhor, destrinchar melhor o que quer dizer a primeira lei hermética, que é o universo é mental, né? O todo é mente, o universo é mental. Então, aí a gente pode ir para aquele filme Matrix, né? Que diz que tudo, né? Tudo não passa de pensamentos, né? Que são construções da mente, que você cria uma nova realidade. E o que é que aí vamos relacionar também com o trabalho que a gente faz ligado à hipnoterapia, né? O que é que a gente faz na hipnoterapia da melhor forma, onde tem mais efetividade? Quando tem mais processos imagéticos. Quanto mais a gente imagina, a gente cria uma nova realidade. Aí a gente volta, o universo é mental, o todo é mente, né? O que é que a gente está fazendo o tempo todo? Usando esse poder mental. Só que como a gente não sabe como usar esse poder mental, não tem o manual de instrução, normalmente a gente está usando contra a gente, jogando contra a gente. E Sim. começa também a rotular de autossabotagem, de um monte de coisa, quando na verdade existem processos inconscientes, né, processos inconscientes que são automáticos. Então, a partir do momento que a gente entende que o universo é mental, que o todo é mente, a gente traz isso para a consciência e consegue mudar a mente. Onde é a mente? É aqui, é aqui, é aqui. Onde é que é a mente? Né? Onde é que é a mente? Eu estava assistindo um vídeo outro dia mostrando como as células ensinam para as outras o que é ruim, né? E aí elas aprendem e aí param de assimilar não sei se são as bactérias, alguma coisa assim. Então, as células aprendem, ensinam as outras. Então, onde é que está a consciência? Onde é que está a mente? Então, a gente tem que começar a expandir, né, literalmente mais esse conceito de mente e entender que o universo é mental. O todo, quando a gente está pensando, a gente é uma parte do todo pensando. E a gente, como parte do todo, tem outras partezinhas dentro da gente. Então, assim, baixar a bola e ver que a gente é muito menos do que a gente acha em certos aspectos e muito mais do que a gente acha em outros aspectos. Opa, ligou a televisão sozinho aqui, ó. Espera aí que eu vou te desligar aqui. Esse negócio de falar universo é mental, tá vendo? Você viu? É como o André colocou aqui, né? Tudo é manifestação do pensamento. A Andréa colocou aqui, não basta uma lei, precisamos de 7. Pois é, exato.
E aí vai para a segunda lei, professor, o princípio da correspondência. O que está em cima é como que está embaixo. O que está dentro é como que está fora. Então, tudo que está no alto é como que está embaixo, né? E aí a gente começa também a entender que é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só. E a gente também pode pensar até na ideia dos neurônios espelhos também, quando fala tudo que está no alto é como que está embaixo, é tudo uma coisa só, tudo se repete, né? É só uma questão de ponto de vista, né? De como você vai assimilar. Então, essa lei da correspondência ela é muito direta também. E você vê que ela se conecta também com todas as outras, quando entra da polaridade, com a lei do gênero, elas acabam todas se conectando, né? Pela questão da correspondência, da polaridade, do gênero. É por isso que eu digo, se a gente tivesse um entendimento melhor, nós réis, seres humanos, a primeira lei resumia tudo. Mas a lei da correspondência seria isso, né? Tudo é uma coisa só, não tem como você separar uma coisa da outra. Veja como volta para o universo mental, né? O Sim, universo. tu tá... São assim, um ensinamento no qual assim eu vejo que nós devemos aprender a se livrar de amar. Só que a maioria do ser humano gosta de amarras. Amarras que eu digo é apêndice de eu acredito que essa xícara vai fazer um milagre para mim. Então ela vai fazer mas é a crença. É você ir se libertando eu vejo isso como uma amarras. É você ir se libertando. Sim. Você gostar de uma coisa, ok, mas é a pena do Dumbo também que eu falo. Isso, é. E esses ensinamentos, eles vêm, porque o nosso corpo, para ele estar em equilíbrio, ele precisa estar em homeostase, que fala. Que é a lei de em cima e embaixo. Ela precisa estar. E isso tudo na nossa vida. Só que o equilíbrio, que às vezes nós confundimos, estar equilibrado não significa parado. É equilibrado em movimento. Exatamente. É aquela ideia do infinito, né? Que é o oito deitado, né? O equilíbrio está em movimento. A estabilidade não é parada. A estabilidade é o movimento contínuo, né? E equilibrado. É isso mesmo, perfeito. Aí você tem a terceira, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo se vibra. Esse que você acabou de falar agora, né? Que é a terceira lei. Exatamente. Agora, como é que tudo se vibra se a pedra está lá? Como é que a gente vai explicar um troço desse? Mas vibra mesmo. Pior é que vibra mesmo. Muito interessante a teoria da dupla fenda, né? É bem interessante que fala sobre isso, né? A partir do momento que tem um observador, né? O que é onda transforma partícula, o que é partícula transforma em onda. Agora eu me confundi um pouco, mas é algo desse tipo, né? Enquanto não tem um observador, aquele movimento se comporta de uma forma. E quando tem um observador, né, se transforma. Eu só confundo se é partícula para onda ou se é onda para partícula. Mas olha só que incrível, né? Ou seja, e a gente vê isso de uma forma mais assim, não sei se seria mais light, mas no próprio olhar, no poder do olhar. Só em a pessoa olhar para você, já tem uma mudança, já tem uma resposta. Olha como influencia o poder do olhar. Aí a gente vai para a fascinação, começa a falar do poder da fascinação, né? Como o olhar influencia, né? Então, olha só como isso é poderoso quando a gente começa a entrar nesses processos de entender como é que funciona exatamente a mente humana, né? Isso é incrível. E obrigado pelos corações que você está mandando aí. Olha a frase que o André colocou: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, vibra no animal, desperta no homem. Olha que maravilha. Tem um safadinho aqui também. O Gol falou: Alex, deixa eu lamber sua orelha, é meu sonho. Ele tem que fazer o curso de interpretação de sonhos do André para entender o que é isso, né? Para entender o que é isso. Só aí que ele vai entender. E aí vem para o quarto, o princípio da polaridade, né? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, o igual e desigual são a mesma coisa, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Exatamente.
Eu volto para a explicação do termômetro, que inclusive tem no próprio Caibalion, que para mim eu acho que não tem explicação melhor, né? Quando você vai fazer uma medição no termômetro, é porque você tende a ver a temperatura que aumentou, né? Mas aquilo ali está só mostrando exatamente temperatura. Calor e frio é a sensação que a gente vai ter com relação à mesma coisa. Só muda o grau. Mudou o grau, se transforma em calor, mudou o grau, se transforma em frio. Mas é a mesma coisa. Então, assim, isso é que a gente tem que entender e eu consigo relacionar isso muito com a ideia da dissonância cognitiva. Lá vai entrar para papo de psicologia, né? A dissonância cognitiva, que é o quê? Quando não tem congruência, os seus pensamentos não têm congruência, quando você sabe que está fazendo alguma coisa errada, mas você acaba fazendo por algum outro motivo, ou porque você vai ganhar dinheiro, ou por alguma coisa, mas fica aquele bichinho dentro de você, essa incongruência aí tem muito a ver quando não está batendo uma coisa com a outra, né? Eu gosto muito desse exemplo da dissonância cognitiva, porque traz até doenças, né? Essa Sim. dissonância cognitiva traz até doença. Você fazer coisa que no fundo, você... Para quem está esculhambado, não está preocupado com nada, nem sente essa dissonância cognitiva, né? Mas aquela pessoa que não consegue depois fazer aquela coisa errada, aquela coisa que não é congruente com ela, e de noite não consegue dormir, bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, essa incongruência aí, essa incompatibilidade, eu acho que tem muito a ver com isso aí também. Perfeito. Alguma pergunta, professora? Não? Eu vou para aqui, então. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é compensação. Princípio do ritmo. Quinta lei hermética. Maravilha. Então, o princípio do ritmo, principalmente quando fala das marés, né? Por que acontece esse ritmo das marés? Tem toda a influência do universo, tem a influência da Lua participando de todo esse processo. Então, assim, é uma lei, é imutável, né? Todas essas leis aí que está falando são imutáveis. É engraçado, eu estava pensando até numa coisa hoje, elas são imutáveis, mas dentro delas, ela tem as nuances, né? Né? Não, elas são imutáveis, mas tem as nuances dentro dela, né? Inclusive essa daí da Do ritmo. ritmo, né? A maré tem seu fluxo e tem refluxo, não para, tudo está assim o tempo todo. E muitas vezes a gente não percebe isso, que tem as nuances, até nas nossas emoções existem essas nuances. E o fato de a gente não entender essas nuances nas nossas emoções, a gente acaba nominalizando, às vezes, um estado emocional que a gente está e a gente começa a dar rótulos. Esses rótulos viram verdades, a gente sai do ritmo, né? Fica preso, né? Que é o que chama, fica na simpaticotonia, né? Fica um sistema nervoso simpático, fica alterado o tempo todo e você não volta ao seu ritmo. Então, eu relaciono muito com isso, né? Quando a pessoa fica presa num estado e não conseguir ter ritmo, não ter mobilidade na vida dela, né? Porque quem não passa por um processo de luto quando perde a... Todo mundo passa por um processo de luto quando perde alguém. Mas tem pessoas que, na primeira semana de luto, pelo fato de não ter conhecimento com aquilo que está acontecendo com ela já acha que ela está com depressão. Sim. Claro, é uma sensação ruim do capeta. Nunca sentiu aquilo. Então, com uma semana, às vezes já procura um terapeuta dizendo que está com depressão. E dependendo de onde ela for, já vai tomar remedinho. Sim. Já vai tomar remedinho. Né? Verdade. Quando, na verdade, uma semana não configura doença nenhuma para quem perdeu alguém. Né? Então, é isso. A pessoa sai do ritmo dela e não consegue voltar pela falta de entendimento. Se ela entendesse que aquilo ali vai passar, que ela tem que esfriar a cabeça, ou até procurar um terapeuta para não ficar nesse pico o tempo todo, ou para fazer ela aceitar. Né? Uma coisa mais pé no chão, ela consegue entrar nesse ritmo desconfortável e sair do ritmo desconfortável mais tranquila. Porque ela pode entrar nesse ritmo desconfortável e ir lá destrambelhar tudo. Né? Aquela história, como eu falo, é tomar remedinho. Nada contra remédio, pessoal. Mas ninguém que nunca teve nada na vida e está com uma semana de luto precisa de tomar remédio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não precisa ser psiquiatra para falar isso, não ser médico para falar isso. Né? Somos adultos. Eu falo, nós seres humanos somos animais curiosos. E assim, o nosso corpo, ele não é feito para ficar parado. E daí entra nessa lei. Se pegar lá dos homens da caverna, o que eles faziam?
Eles não, é lógico que os caras não precisavam de exercício físico. O que, que os caras faziam? Viviam correndo de animais, tentando se salvar. Aí a vida foi mudando, 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 foi tudo se tornando fácil. Aí hoje o ser humano acha que ele tem que ficar parado, falando, liga a TV, liga a geladeira, porque tem uma Alexa que se você tiver tudo, ela faz tudo, né? Aí o ser humano vai adoecendo, porque daí adoece corpo por estar parado, e como é um conjunto, adoece corpo e adoece mente. E essa lei do movimento, ela vai estagnando. E o mais curioso disso é que é uma coisa simples de ser entendida. Movimente seu corpo, não precisa ir na academia, mas caminhe, ande de bicicleta, sabe, coisas. E é uma coisa que nós não costumamos olhar. Eu falo assim, a nossa vida ela é muito simples e nós complicamos ela criando... Exatamente. 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 A gente vai... a vida começa a exigir pra gente. Ou a gente entra nessa crença de que certas exigências a gente tem que cumprir à risca. E aí a gente entra naquela coisa de... Não, agora não tenho mais tempo para mim, porque eu tenho que cuidar de meus filhos, porque eu tenho que trabalhar de tal hora até tal hora. Você começa a dizer que não tem tempo para você por conta dessas outras coisas, quando na verdade todas essas coisas só vão fluir se você tiver um tempo para você, né? É incrível como as pessoas não entendem isso, né? E é muito claro, porque quando as pessoas vêm procurar ajuda, na maioria das vezes, eu faço com que elas se reintegrem a essência dela, ao que ela gosta de fazer, né? Para ela encaixar nesse mundo novo que ela está. Aí ela começa a ver que ou eu posso sim voltar a pedalar, ou então eu posso sim, de vez em quando, eu pegar onda, tenho tempo sim para mim, é só eu me agendar e ao invés de ficar dizendo não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, e acaba perdendo a essência, que é o que o Maslow e o Carl Rogers falavam, né? O grande problema da gente não é que a gente vai adquirindo problemas, né? É que a gente vai perdendo a nossa essência, né? Vai perdendo a nossa essência e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Engraçado quando a professora Edna falou Alexa, né? E eu me projetou lá na minha fase, quando eu era criança. Não fala muito que ela vai responder, viu? Aqui em cima, se não fala muito que ela responde. Então, e aí me repercutiu quando eu era criança, porque a Alexa da minha casa era eu, pro meu pai. Porque na verdade tinha televisão com seletor. Aí levantava e falava, vai lá, agora muda de canal. Aí eu ficava esperando, é esse, pai? Não. É esse? Não. É esse? Não. Agora pode aceitar. Agora vai pegar um copo d'água pra mim. Porra, mas, cara, quando você tiver um filho, você faz a mesma coisa com ele. Então eu era Alexa naquela época. Entendeu? Então eu estava todo momento estava se movimentando, em qualquer momento estava se movimentando. Né? Até aquela época quando eu era criança. Hoje não, hoje tem o Alexa aí, a professora tem o Alexa lá. Eu não tenho o Alexa ainda, né? Continuo sendo Alexa em casa da minha mulher, porque eu faço tudo, eu faço. Né? Tem uma pergunta aqui peraí, já subiu. Tânia, e quando tem um buraco no peito? Se especificasse, facilita para a resposta. Cadê? Eu quero ver. Quero ver como se eu estivesse vendo, mas eu quero ver. Peraí. Aqui, ó. Consegue ver aí? Tá aí. Tânia Tourinho. Tânia Tourinho. Ela mesma. Conseguiu? Tânia. Não consegui não, mas já sei quem é. Eu queria só ter certeza de quem era. Quando tem um buraco no peito, Tânia, pega o carro e dá uma volta. Ela sabe do que eu tô falando. Maravilha, tem um beijo no coração, Taninha. Professor, a sexta lei, o princípio da causa e efeito. Essa é um princípio muito legal. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Exato. Então, se a gente colocasse essa lei de causa e efeito para a nossa vida, quase que como um dogma, eu acho que seria o único dogma que iria servir para a vida da gente. Né? A gente entender que para toda causa tem um efeito.
né? E tá no dia a dia, tá o tempo todo, tá numa pergunta que você faz, tá numa resposta que você recebe. Isso é muito óbvio e pouco usado. É muito óbvio e pouco usado. A gente não percebe, e se a gente começar a estudar isso, a gente começa a ter melhores efeitos quando a gente causar algum estímulo, seja lá qual for. Grande André, grande mestre, E mestre aí, dos professor? sonhos, grande mestre dos sonhos. Pois é, pois é, para toda causa tem efeito. E agora eu queria levar para a ideia também de terapia, quando fala de causa e efeito. Para falar de causa e efeito. A gente acredita muito que a gente só vai resolver um problema da gente se a gente souber exatamente o que causou aquele problema. Se tiver aquilo na nossa cabeça, e se não tiver, eu preciso de fazer uma regressão para saber o que aconteceu. Porque se eu não souber, eu nunca vou resolver isso. Isso é uma crença impregnada na mente de milhões de pessoas. De milhões de pessoas. Agora, imagine uma pessoa que chega com essa crença na clínica, e aí é uma pessoa que não tem aquela suscetibilidade de chegar ao ponto de fazer a tal da regressão que ela está querendo. Então, primeiro a gente tem que fazer todo aquele trabalho de desconstrução e fazer ela entender que se ela não lembra o que está acontecendo com ela, ela só sente crise de pânico. Ela tem crise de pânico e não sabe por que é e acha que tem que voltar. Eu explico para ela, olha, não estou dizendo que não teve uma causa. Tudo tem uma causa. Olha só, tudo tem uma causa. A questão é o seguinte, aquilo que causou o que você sente hoje não se manifesta em seu pensamento. Então, o que é efeito, olha se você entende o que eu estou falando, o que é efeito daquela causa, hoje já, mas não é efeito, já é uma causa. Sim. Aquilo já se transformou na causa, não é mais efeito. Então, você tem que trabalhar aquilo que você está sentindo. A causa. O Ho'oponopono, que é uma filosofia que eu curto muito, Gosto. tem uma fala assim, você é 100% responsável pela vida que você cria. Ou seja, às vezes nós passamos por determinada situação e nos mantemos nela. E a nossa vida não sai daquilo. Não tem movimento, não tem ritmo. É uma vida parada. Agora, quem que está criando isso? É o outro que está do meu lado? Perfeito. Não é meu marido, não é minha mulher, não é meus cachorros, não é meus gatos. Sou eu. É isso mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, é aquela você não é uma árvore, significa que você não precisa ficar parado onde está, você pode caminhar. Muitas vezes muitas pessoas interpretam isso como um julgamento, né? Sim. Porque você é responsável, não é que você é responsável, não estou julgando você. É que se você começar a exercitar a mudança, você consegue mudar. É por isso que diz que você é responsável, não é você é culpado, não. É que você é responsável porque está nas suas mãos. Tudo bem que você não tem recurso, ok, não tem recurso, mas está nas suas mãos. Busque o recurso para você ver se não muda. É isso mesmo. Você ser responsável, pelo menos no meu ponto de vista, é diferente de você ser culpado. Sim. Porque assume a responsabilidade sua com você. Ok, eu quebrei esse copo, eu preciso contar para o dono que eu quebrei o copo dele, eu quebrei a xícara. Eu preciso assumir a responsabilidade de que eu quebrei. É diferente de eu quebrar o copo, juntar os cacos, jogar no lixo, não contar para o dono e ficar me sentindo culpada porque eu fiz uma coisa que na minha concepção é errada. Então é diferente de você se tornar responsável por si próprio do que você ficar se sentindo culpado e entrar numa paranoia, que é o que às vezes acontece. A dissonância cognitiva, que eu estava falando nesse instante, né? A dissonância cognitiva. Você faz uma coisa que não é congruente, aquele troço fica dentro de você e você não tem paz e acaba virando qualquer outra coisa. E aí se torna a causa ou efeito. Exatamente, exatamente.
Eu estou Professor, tem tentando uma levar pergunta do Regis. para uma questão mental, assim, a questão até clínica, que eu acho que aí fica claro, assim, o pessoal entender. Eu aproveito também em algumas explicações. Tem uma pergunta do Regis aqui. Não sou religioso, mas as leis estariam aliadas com os princípios originais das religiões? Então, então, o que é dito no próprio Caibalho é que todo esse conhecimento hermético, né, do Antigo Egito, né, foi a semente de todas as religiões, né, no mundo todo. Então, isso é o que é dito, né? Isso é o que é dito. Só que acabou se transformando nisso como um paradoxo, porque não era essa a ideia. A ideia era não transformar em dogmas, é transformar num pensamento livre. E conseguiram a ideia da liberdade transformar na ideia de prisão, né? Fica um paradoxo muito louco, porque isso é mais para trazer uma ideia de liberdade. E aí, quando o pessoal entra mais na coisa de religião, de dogmas, então tem muito daquela coisa de se não for assim, vai ser castigado. Então, assim, não é uma coisa de dentro de você, né? É muito mais com medo do castigo do que de uma conscientização, né? É por isso que existe prisões, existe essa coisa toda, né? Tem que ter leis, porque senão, se você não seguir, você não é a partir da sua ética, da moral e tudo mais. Tem que ter a lei para você exercer. Então, aí eu acho que aí já foge, acaba fugindo. Essa é a parte que foge, né? Quando entra nessa ideia de religião, mas é totalmente pertinente sua pergunta. É isso aí mesmo. Ou pelo menos é o que está escrito, né? Que foi base para todas as religiões. Perfeito. E a sétima e última, né, que é o princípio de gênero, né? Da última lei aí do Hermético. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. A gente não vai ser cancelado se falar disso aqui, não? Acredito que não. É da energia, não tem a ver com sexualidade, é simplesmente energia, né? E qual é o grande barato? Tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo, né? Tem a ver com energia, tem a ver com sexualidade também, tem a ver com tudo. Tem uma música do Pepeu Gomes, né? Não sei se todo mundo conhece aí, que fala: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Então, mas eu falo no quesito porque, assim, na constelação familiar, o que aprendemos? A energia masculina e a energia feminina, ela existe tanto no homem quanto na mulher. Perfeito. É desse Yin Yang. Yin Yang. Sim. Deixa eu só abrir a janela aqui, que o gato tá aqui enchendo o saco aqui. Deixa eu só abrir a janela para ele entrar, rapidinho. Miau. Bonita xícara aí, professora. Gostei, hein? Você viu? Ora, bonita aí, projeto. Poxa, bonito. O André ganhou. Ah, show. E eu tava vendo sobre... Ora, bonita! Ora. Pô, eu também tenho uma xícara. Mas voltando ao nosso assunto sobre o princípio de gênero, na idade onde tem essa parte de masculino e feminino, e você pode observar que todo lugar tem esse princípio de gênero, né? Até mesmo no caso macho e fêmea das tomadas. A tomada, macho e fêmea. Tem o princípio de polaridade, entendeu? Macho e fêmea da polaridade, entendeu? E tudo tem o princípio desse masculino e feminino, né? O Gouveia travou para mim. É interessante o governo estar falando isso, que é bem verdade mesmo. Tudo que fala de encaixe é o macho e a fêmea, né? Tudo que fala de encaixe é macho e fêmea. Sempre tem que estar um junto com o outro. Interessante. É bem verdade isso que o governo falou. Interessante, governo. Cadê tu, governo? E essa analogia, ela precisa ser bem explicada, que quando eu falo, principalmente no quesito energia, porque assim, é uma coisa que existe em tudo e em todos. E não Exato. falei que não tem a ver com sexualidade, com sexo, mas sim é uma energia existente. Tanto a energia masculina é a energia que faz com que você vá e haja. Sabe, quando você quer fazer algo, a energia masculina
te impulsiona, você vai e faz, porque é uma energia mais forte. A energia feminina, ela já é a energia da criação, da gestação. Perfeito. Deixa eu liberar o Gouveia aqui. E a gente é igual ao Yin Yang, por mais que assim esteja a predominância masculina, tem os momentos mais femininos, que é o momento até o mais acolhedor, né? O homem que é muito acolhedor, ele tá tendo um papel mais ligado ao feminino, que não tem nada a ver de ser feminilizado ou não, mas a parte de acolhimento tem muito mais a ver com a mãe, tem muito mais a ver com a questão materna. E o homem também tem esse momento, né? Tá tudo intrínseco, uma coisa com a outra. O Yang é muito claro quando ele mostra aquele um pouquinho dentro do todo, né? Porque a gente tem a predominância, né? Mas sempre tem o outro tá dentro da gente, né? Não tem como. Tava falando da sua analogia, foi bem interessante, que não tem como tudo hoje, né? Quando a gente fala de compatibilidade, de encaixe, o macho na fêmea, sempre tá um junto com o outro, né? Sempre depende do outro para transformar em uma coisa só. Olha só que bonito. Faz sentido essa analogia que eu falei? Quando eu fui falar isso, perguntar isso para ti, eu caí. Faz sentido? Claro, a gente continua aqui falando exatamente sobre isso. Total sentido. É que derrubaram você, Gouveia, eu acho. Então, cancelaram você. Eu falei para você que esse assunto é treta. Mas é assunto importante, tem que ser citados, né? E a gente tem que colocar isso em debate. Claro, com certeza. Faz parte, né? Faz parte. Meu, esse é um assunto muito legal, é um assunto sensacional, é um assunto que a gente tem que ainda desmiuçar muita coisa, né? Porque tem muita coisa para se falar sobre esse assunto, né, professor? É internalizar bastante, assim, cada coisinha que vai lendo, parar para internalizar, para digerir, né? Para o nosso corpo, a nossa mente digerir da melhor forma, para começar a reproduzir. Porque não adianta também ficar lendo e é muito bonito, é muito legal, mas no fundo, na prática, acaba não fazendo. Não precisa ser perfeito, não. Não precisa ser perfeito, não. Pelo menos exercite, né? Pelo menos seja um pouco do exemplo do que você está falando, do que você está passando. Não precisa ser o evoluído, nada não, que ninguém é perfeito. Eu falo pra caramba, se tem uma coisa que eu sou, que eu falo mesmo, que eu sou muito bagunceiro. É uma coisa que às vezes me incomoda. Mas quando eu coloco na balança com relação a várias outras coisas, já que eu já superei, para mim tá ótimo isso. Então, assim, não precisa a perfeição, mas pelo menos não precisa você estar afogado na lama e dizendo que lê isso, lê aquilo, mas, cara, internalize que é muito melhor internalizar e você vai ver como tem ótimos resultados. E use a imaginação. O que é que você quer? Se imagine fazendo o que você quer. Isso é uma das mentes mais poderosas do mundo. Tesla, Isaac Newton, essa galera toda aí, essas grandes mentes, sempre eles imaginavam o que queriam. E o grande problema do ser humano é sempre estar imaginando o que não quer. Porque se a gente está à frente de problemas o tempo todo, só vem na cabeça da gente problema. Para, fecha os olhos e imagina como seria se fosse diferente. Brinca com a sua mente não sabe o que é real. A sua mente inconsciente, não sabe, os seus processos inconscientes, não sabe o que é real e o que não é. Então use isso na hora de dormir, use isso quando acordar e veja que não é papo de você pode, você consegue. É neuroplasticidade, é exercitar e ter resultado, não tem história. Perfeito. E para quem tiver interesse, vale a pena ver o canal da Nova Acrópole, que é da Lucelena Galvão. Lá ela leva, acho que 1h30, varia o tempo, e ela explica lei por lei, porque uma lei só dá aí uma hora. Nossa, dá para fazer uma live falando de cada princípio. Professor Alex, você também dá aula disso, né? Sobre hermetismo também, não é? Geometria sagrada. Isso, eu tenho um curso, não é um curso extenso, mas é um curso que já bota você dentro do universo de entender como se passa os conceitos da filosofia hermética, da geometria sagrada, que é muito linda e tem muito a ver também com o hermetismo. E eu não fico só nessa ideia de entender como é que acontece, eu passo exercícios também práticos para você fazer mudança, que isso que eu acho mais interessante, em vez de ficar só falando do que é bonito, do que é belo, usar de forma prática para fazer mudanças realmente efetivas. Então tem esse curso que ele é baseado, são 4 aulas, né?
E é isso. Junto com isso tem os cursos de hipnose não verbal, hipnose clínica, que é só ir procurar aí no privado aí que a gente desenrola. Foi, Alex? Oi? Esse curso aí foi da Geometria Sagrada. Isso. A Edna fez o curso de hermetismo e geometria sagrada. Você fez também, Gouveia? Fez também, fez também. Foi. Foram alunos. São todos hermeticamente conhecedores. Você foi meu professor. Aliás, ótimo professor. E o Alex, professor Alex, quando essa situação toda, tem algum exercício prático, rápido, que a gente pode fazer aqui? Dentro desse poderia fazer com você um exercício de imaginação. Poderia fazer com vocês aqui agora. Isso eu inventei agora, hein? Inventei agora. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Faz ele de forma mais diminuta. Só para se tomar uma prática para nós, uma prática. Adoro prática. Eu vou. Não sei se vai dar tempo para todo mundo fazer, mas eu vou passar de forma resumida, que é até melhor vocês podem fazer depois também. Que é uma coisa que eu, com certeza, inconscientemente, eu tirei de algum aprendizado que eu fiz, não sei se foi voltado à PNL, foi voltado à hipnose, mas foi uma coisa que veio assim meio que do nada. Quando eu estava atendendo um cliente, eu acabei agora trazendo para alguns atendimentos meus. Você pegar um problema seu, exemplo, medo de falar em público, certo? Você pega esse medo de falar em público e cria uma tela na sua frente, uma tela bem pequena, e aí você começa a perguntar para a pessoa, para esquecer daquilo, vai ver que tem muito a ver com meta padrão, peço para ela esquecer daquilo e começar a falar de algumas conquistas que ela já teve. E para cada conquista que ela fala, eu peço para ela criar um círculo de luz em volta desse medo de falar em público. Então, uma conquista que ela fez eu tinha medo de acampar. Eu acabei acampando e gostei muito. Então, foi uma conquista dela. Eu coloco como fosse um círculo em volta desse medo de falar em público. Eu tinha medo de andar de bicicleta, comecei a andar de bicicleta e me senti muito feliz. Então, eu vou colocando esses círculos, até que eu pego para ela engavetar aquilo, para pegar num dia especial, ela se imaginar pegando aquilo, enterrando e se vendo livre daquilo. Foi uma técnica muito simples, que eu achei que foi muito... Achei não, eu fiz com uma pessoa, tinha um resultado maravilhoso e agora estou começando a usar com vários clientes meus. É uma técnica bem simples, né, que eu acho que qualquer um pode usar. Se imaginar no estado de problema e colocar todas as coisas que ela já conquistou em volta, colocar os anéis em volta, os círculos de luz, da forma que ela imaginar melhor. E ali ela vai ver que todas as conquistas dela ficam em volta daquela coisa que é pequena, que é o medo dela de falar em público, no caso, se fosse isso. Né? São técnicas simples, que é trabalhar a imaginação. Agora, vai fazer um dia, vai ter resultado? Talvez sim, talvez não. Mas pense como uma academia. Pense como uma academia. Você vai exercitar. Faça no mínimo uma semana. Se você fizer uma semana, não tem como você depois vir e falar, eu fiz e não tive resultado nenhum. É impossível. Não existe. É o processo. Não tem magia. Aliás, a magia é essa. A magia é imaginar. Essa que é a magia da coisa. Exato. Assim, quando o povo fala lá das bruxas, dos magos, o que eles eram? Eles eram pessoas que estudavam e aprendiam a trabalhar a sua mente. Aí, por isso que veio essa questão do ouro. Até hoje, se aparecer alguém falando a questão da bruxaria, vão queimar. Se acontecer uma coisa assim, eles vão. Porque diz a humanidade que evoluiu. Ela evoluiu só no corpo, porque a mente parece que na mesma questão. Eu falo o tempo todo. A gente que tem o córtex pré-frontal desenvolvido, que seria para ter a maior consciência de tudo, não. A gente usa para o mal. Usa contra a gente. Né? Redes humanos, somos nós. É verdade. Bom, professor André, infelizmente acabou a nossa live, nosso tempo está esgotando.
Oi? Foi mesmo? Ele falou professor José. E nosso tempo está esgotando, né? Infelizmente. É um tema maravilhoso, visto que nós tivemos diversas pessoas nessa live hoje, né? Hermetismo. A gente tem que voltar a falar sobre isso, ou sobre geometria sagrada, né? Ou sobre falar sobre tábuas de esmeralda. Muito legal E, esse tema também. Eu acho sensacional esse tema, visto que você é perito nisso também, né? Perito rapaz, nisso. Perito nisso. E eu agradeço de coração por você estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, todo esse aprendizado, né? Que você é o. Meu, eu aprendo muito, né? Com você, com a professora Édia, o André. Então, eu estou aqui sempre aprendendo, escutando. Eu fico parecendo aquele pastor alemão, só levantando as orelhas e apreciando o que vocês falam, escuto, e depois eu vou processando. E aí eu deixo esses minutos aí para o senhor, professor, para o senhor finalizar aí com suas plataformas digitais, seus cursos, por gentileza, para aqueles que quiserem acompanhar. maravilha. Para quem quiser saber um pouco mais aí do tio Cobre, saber dos cursos, tem o meu Instagram, né? Que é isso aí onde vocês estão já assistindo aqui a live. Tem também o YouTube no canal Alex Cobre Terapias Práticas. Tem cursos gratuitos, tem um monte de coisa lá gratuito para vocês, prática, bastante prática. O que eu mais gosto é de prática. É, E lá vocês veem todos os cursos, se vocês quiserem se inscrever, vocês podem estar em contato comigo. Fora isso, eu queria agradecer a Edna, agradecer a você, Gouveia, agradecer a André também por esse projeto maravilhoso. E quando quiserem, é só me chamar que eu estou à disposição. Beleza? Então, Café com Terapia todas as terças-feiras, 18h47. Eu, a professora Edna e eu, e tomara a Deus que não tenha tanto frio mais. Professora Edna, por gentileza, professora, pode fechando aí para nós. Gratidão, Alex, por contribuir aí com o seu tempo. Gratidão a todas as pessoas que ficaram conosco até agora e gratidão por na nossa vida. Maravilha. A todos que ficaram conosco aí, agradeço de coração. Professor Alex, manda uma caneca dessa para mim aí, por favor, que eu mando a minha para você. Vamos Vou deixar trocar de essa frase aqui para canecas. vocês aqui, ó. Descubra o poder ilimitado da sua mente. Deve estar ao contrário, mas eu digo para vocês, ó. Descubra o poder Ah, ilimitado da sua mente. perfeito. Professor, um beijo no seu coração. Professora Edna, um beijo. A todos que ficam na nossa live, um beijo no coração de vocês. E não esqueça, use a imaginação, pessoal. Use a imaginação. Só A seu apenas a favor, imaginação. a seu favor. Perfeito, use a imaginação a seu favor. Beijo. Perfeito. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, Boa tchau. noite. noite. Ai, o que eu fiz aqui?